Sejam bem-vindos ao canal Conheça Seu Mac. Meu nome é Felipe Moraes, seu especialista Apple. E eu tô aqui hoje para te contar as novidades que a Apple acabou de lançar para o mundo do Mac. Para! Não é inscrito no canal ainda? Para um pouquinho, se inscreve aqui que além de novidade eu te ensino a usar melhor o seu Mac. Combinado? Já se inscreveu? Pessoal, não sei se todos conhecem ou estavam sabendo, mas ontem a Apple fez o lançamento dos novos sistemas operacionais que ela vai usar a partir de junho. Ontem aconteceu apenas um anúncio do que vem por aí, quais são as novidades, quais as tecnologias novas que a gente deve esperar. Mas o lançamento oficial mesmo fica lá para meados de agosto, setembro. Então eu vou falar para vocês hoje quais são as novidades que você deve aguardar para os novos sistemas e o nosso foco aqui é sempre o Mac. Então, dá uma ênfase maior no que o macOS vai ganhar de novidade, mas já adianto para vocês, muita coisa do que foi falado ontem vai vir para todos os sistemas. Então, fiquem tranquilos que em breve a gente vai falar dos outros sistemas aqui nesse canal também. Pessoal, e a WWDC esse ano começou, como sempre começa, com alguma brincadeira, alguma coisa divertida, descontraída, e esse ano não foi diferente. Começou com o anúncio do filme Fórmula 1 com o Brad Pitt. Então esse filme é uma exclusividade Apple, vai sair nos cinemas em breve, mas assim que sai do cinema já deve aparecer pra gente no Apple TV Plus. Então aguardem isso. Se vocês gostam que eu fale de outros conteúdos relacionados ao mundo da maçã também, como Apple TV Plus, podcast, pode comentar aqui, que aos pouquinhos eu vou fazendo vídeo para vocês aqui, beleza? Se você ainda não viu a WWDC, corre lá no site da Apple, está disponível para ver ou no próprio canal da Apple no YouTube. Então, a Apple falou mais uma vez do Apple Intelligence. O Apple Intelligence, para quem ainda não sabe, é a forma da Apple trazer a inteligência artificial. Até uma brincadeira com o inglês, né, que é Artificial Intelligence, AI, ficou Apple Intelligence, AI, do mesmo jeito, né? Então ela trouxe novos recursos que vão vir por aí, mas ainda não são recursos que estão 100% funcionando. Assim que estiver muito bem feito, estiver funcionando de verdade, eu vou trazer um vídeo para vocês aqui, tá bom? Tenho testado, mas ainda está meio engatinhando. Mas em breve eu falo para vocês desses recursos aqui. A Apple aproveitou esse lançamento para fazer um redesign de toda a linha de sistema, algo que não acontecia desde o iOS 7, lá em 2007. Esse novo redesign vai se chamar Liquid Glass, algo como um vidro líquido, né? Todas as aparências vão ser estilo vidro. Então a Apple já deixou logo no início da keynote uma dica de como seria, né? Passando essas imagens aqui do próprio Apple Park, que é lá na Califórnia, em Cupertino, mostrando bastante vidro. Então, essa foi a deixa da Apple para tornar o sistema mais transparente, mais fluido, mais arredondado, alguns cantinhos, com muita sobreposição, igual eu vou mostrar para vocês ao longo aqui do vídeo. Esse design é muito inspirado no Apple Vision Pro, o óculos de realidade virtual aumentada que a Apple lançou ano passado. Ele tem essa interação com o ambiente que você está usando, então ele tem esse modo de transparência dos aplicativos, dos menus, de tudo. Então vocês vão ver que ficou bem bonito, eu gostei bastante. Essas novidades que eu vou trazer para vocês aqui, de redesign, de mudança de aplicativos e tudo mais, elas vão funcionar em todos os sistemas, iOS, iPadOS, WatchOS, tvOS, VisionOS, todos, são muitos sistemas agora. Então meu foco aqui hoje é falar mais para você sobre o Mac, mas se você quer que eu fale também de iPad, de iPhone, pode comentar aqui que eu faço um resuminho depois também, mas, mais uma vez, vão ser atualizações muito parecidas. Além desse redesign estilo vidro líquido, né, Liquid Glass, a Apple também aproveitou para mudar a nomenclatura. Agora todos os sistemas vão ter o nome do ano seguinte ao lançamento. Então nós estamos em 2025, a Apple lançou esse ano os sistemas com o número 26. Então é iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 e por aí vai. Vai ser o ano que ele vai ficar vigente, né? Porque, igual eu falei para vocês, agora é o anúncio, o lançamento mesmo é lá para setembro. Então é um sistema que vai ficar de setembro até setembro do outro ano. Então faz todo sentido ter essa nomenclatura e a gente para de ficar perdido agora com qual número de sistema é cada um. O iOS era 18, o macOS era 16, o TV era 2, então agora a gente resolve e padroniza essa nomenclatura toda. Falando nisso, o macOS, apesar de ser o macOS 26, a Apple sempre gosta de dar um nome especial, né? Então, desde lá do falecimento do Jobs, a Apple vem adotando o nome de Belezas da Califórnia. Já passamos por diversos nomes de belezas naturais da Califórnia. Eu vou deixar um vídeo aqui no card para vocês, onde eu conto um pouquinho dessa evolução do macOS. E esse é o macOS Tahoe, ou Tahoe.
que é o nome de um dos lagos mais famosos dos Estados Unidos e principalmente lá na Califórnia. Um lago cheio de belezas naturais, montanhas no fundo, então provavelmente a Apple se inspira nesses lugares bem bonitos e esse sistema, como ficou bem bonito, acho que o nome cabe direitinho aqui. Então, como eu falei para vocês, esse Liquid Glass, a Apple vai redesenhar o sistema como um todo. A gente tem aqui uma nova maneira de ver a dock, muita transparência na maioria dos aplicativos. Então vocês vão ver também que a barra superior de menus, ela desapareceu. Então agora as funções elas são transparentes. Essa barrinha aqui que a gente tem as funções do Mac, como Wi-Fi, Bluetooth e tudo mais, além dela ter ficado totalmente transparente, ela agora vai permitir a gente configurar os atalhos que a gente mais precisa, que é algo que no iPhone já funciona desde o iOS 18, agora o macOS também vai receber. Então isso vai ser super prático, que a gente vai poder configurar essa barrinha do jeito que a gente quiser. Então notem que tem muita transparência, tem muita sobreposição de imagens, e isso vai valer para todo o sistema. Outra novidade legal, que muita gente já me perguntou quando eu faço os atendimentos assim, é como é que faz para dar uma carinha diferente para as pastas, né? Eu tinha um jeito que eu usava bastante, que acaba dando muito trabalho de fazer. A Apple agora vai permitir a gente personalizar com cor, com emoji, todas as pastas. Então fica super prático assim. Você está trabalhando num projeto, trabalhando em equipe, já sabe que as pastinhas da cor tal significam tal coisa, a pastinha de outra cor dá um outro significado, põe um emoji na frente para poder ficar cada vez mais personalizado. A Apple tem gostado muito de deixar a gente personalizar coisas de sistema, assim, que antigamente era tudo muito padrão, mas é muito bom para a gente dar aquela carinha que quiser para o nosso Mac, né? Outro recurso interessante que a Apple lançou junto é um recurso que já tinha lá no iPadOS e no iPhone, que é você personalizar as cores dos aplicativos da dock junto com o papel de parede, né, com a imagem da mesa. Agora a gente pode configurar da maneira que a gente quiser. Por cor, vai ter um modo total transparência também, que vai ser bem legal. No iPhone ele já tem um modo que você consegue combinar a cor dos aplicativos com a cor do papel de parede lá do fundo que você está usando. Então esse mesmo recurso vai vir para o Mac. Agora dá para a gente deixar o Mac com a cara que a gente quiser, do nosso jeito. Depois desses recursos de design, de personalização, a Apple trouxe 2 novos itens para os recursos de continuidade, que é aquele recurso que você pode começar uma tarefa no iPhone e terminar no Mac e vice-versa. O primeiro deles é o Atividade ao Vivo. O Atividade ao Vivo, se você ainda não sabe, mas talvez já tenha visto no seu iPhone, se você tem, é assim, você fez um pedido do iFood, por exemplo. Às vezes as notificações estão desativadas, mas enquanto está acontecendo o seu pedido, fica na sua tela bloqueada um aviso de que seu pedido está sendo preparado, seu pedido está em transporte, seu pedido está chegando, chegou. Essa atividade ao vivo ela serve para iFood, jogos de futebol, pedido de Uber. Então, esses recursos que antes só tinha no iPhone, você pode fazer o pedido agora no iPhone e a atividade ao vivo vai aparecer aqui no seu Mac. Então, fica super prático de você fazer o pedido e não esquecer mais de buscar comida lá na portaria, beleza? Outro recurso super interessante usando continuidade é que agora a Apple vai trazer o aplicativo Telefone, sim, aplicativo Telefone, lá do iPhone aqui para o Mac. Então, antes a gente só podia receber ligações quando o iPhone estava perto, mas agora a gente também pode fazer ligações, ainda continua usando o telefone, provavelmente precisa estar perto, mas você pode realizar ligações através do Mac. Então, você não fica mais refém de precisar usar o telefone para iniciar uma ligação e transferir ela para o Mac, beleza? Agora com o aplicativo Telefone, você vai poder fazer isso diretamente do Mac. E também o telefone, o aplicativo Telefone ganhou muitos recursos lá no iOS que também vieram para macOS. Então, por exemplo, vai ter a função de tradução ao vivo do que está sendo falado. Então, se você quiser fazer uma ligação em língua diferente, você vai poder fazer, você vai falar e automaticamente outra pessoa do outro lado vai ouvir a sua voz, depois uma tradução. Na hora que ela responder, vai acontecer a mesma coisa. Você ouve a voz da pessoa e depois uma tradução. Vai ter também um silenciador de chamadas de números desconhecidos, diferente do que tinha antes, que ele enviava para a caixa de mensagens e ficava ali uma mensagem de texto. Agora a gente vai ter uma caixa de texto ainda mais interessante, onde o iPhone só vai passar a ligação para você se o chamador identificar qual é o assunto. Então, depois do chamador falar o assunto, aí sim seu telefone vai tocar e, consequentemente, seu Mac vai tocar. Esse é um recurso que eu quero ver na prática como é que vai funcionar, principalmente aqui no Brasil. Pessoal, não esqueça, todos esses sistemas eles são muito pensados para os Estados Unidos, onde a gente tem uma realidade de telecomunicação um pouco diferente daqui. Um pouco para ser carinhoso. Então,
Então, vamos ver na prática assim que chegar, eu vou contar mais para vocês assim que os sistemas oficiais estiverem lançados. Outro recurso super interessante, que na verdade é um aplicativo de jogos. Não sei se você gosta de jogar no Mac. Se gostar, comenta aqui que eu quero saber também, porque eu jogo de vez em quando no Mac e tem coisa legal pra gente fazer. Então esse aplicativo de jogos vem para substituir o que era o Game Center, por exemplo, que era para você ter todos os seus amigos, as conquistas dos jogos, as novidades. Ele vai ser um pouco mais completo, onde vai ver quais os últimos jogos que você jogou, o que você fez, chamar amigos para participar de uma partida e por aí vai. Agora, para mim, a grande novidade desse sistema foi uma turbinada que a Apple deu no nosso querido Spotlight. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o Spotlight e ele já tem recurso demais. Mas agora a Apple vai melhorá-lo ainda mais. Além de trazer esse novo design de vidro, transparência, a Apple vai trazer também vários recursos novos, como um filtro para pesquisa. Se você fizer uma pesquisa no Spotlight, você vai poder filtrar lá em cima qual tipo de resposta que você quer. Se você quer uma resposta do Numbers, do Pages, de algum aplicativo, de arquivo, de foto, esse filtro vai ajudar bastante a gente no uso do Mac. Além disso, você também vai ter a opção de fazer a procura diretamente por um aplicativo. Não sei se vocês notaram ali, do lado do Spotlight, da busca, tem alguns botõezinhos que a gente vai poder fazer pesquisas individuais em cada tipo de local no Mac. E a pasta de aplicativos é um deles. Nós vamos ter também ações. Você vai poder pedir para o seu Spotlight executar uma tarefa, como criar um lembrete, dar um play numa música, abrir o podcasts e por aí vai. Para combinar com essas ações, nós vamos ter também o que a Apple chamou de Quick Keys, que para mim deve chegar no Brasil como ações rápidas, que é basicamente você digitar a inicial de cada ação que você quer tomar. Por exemplo, CL de criar lembrete, ou CC de criar calendário, criar compromisso. Então, essas ações rápidas vão facilitar ainda mais o nosso uso no Mac. Além disso, nessas ações rápidas, na Keynote foi apresentada uma maneira de você já enviar até mesmo um e-mail diretamente do Spotlight. Então, igual vocês estão vendo no vídeo de exemplo aqui, você já vai colocar assim, o atalho, né, mandar e-mail, para quem, o assunto e o conteúdo do e-mail. Então, vai ser uma maneira da gente usar ainda mais o Spotlight no Mac. E uma outra função super legal, que eu gostei bastante dessa também, sabe quando a gente está trabalhando num programa e lá na barra de menus, a gente tem algumas funções de cada programa. Essas funções também poderão ser ativadas diretamente do Spotlight. Então, se você digitar, igual esse exemplo que a Apple deu, de tirar o fundo de uma imagem de dentro do Pages, você pode dar o comando espaço para abrir o Spotlight e executar a função. Na hora que você digita, automaticamente já aparece a função de dentro do Pages. Pessoal, assim, esse aqui foi o compilado rápido do que eu vi de mais importante na Keynote. Mas eu tenho uma notícia que não é tão boa para vocês que têm Mac mais antigo. Esse novo sistema, o macOS Tahoe, só vai funcionar basicamente para os Macs a partir de 2020. Um ou outro Mac de 2019, mas a grande maioria são os Macs de 2020. Então, isso já era uma coisa esperada que a Apple ia fazer, porque esses novos sistemas estão vindo com muita inteligência artificial embutida, e os processadores que conseguem tratar toda essa inteligência artificial são os Apple Silicon, M1, M2, M3, produzidos a partir de 2020. E eu tenho certeza que você vai querer trocar de Mac. Então, espera até o próximo vídeo que eu vou falar para vocês qual Mac escolher se já chegou a hora de trocar o seu aí, beleza? Então, ó, não percam o próximo vídeo, vou falar para vocês como escolher seu próximo Mac, como escolher o melhor que vai funcionar para você, combinado? Ó, essa WWDC teve muita novidade, foi muito bacana, esse novo sistema eu tô doido para ver colocar em mãos, mas atenção, não atualizem ainda, as versões beta não são versões confiáveis. Se vocês viram o nosso último vídeo, onde eu falei para vocês como preparar para atualização, eu também dei a dica, o segredo de nunca atualizar assim que sai. Então, se você ficou até o final do vídeo aqui, não esqueça de comentar que você sabe o segredo de não atualizar quando sai, beleza? Mas só comenta que você sabe o segredo, não conta qual é, beleza? Ó, e se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar com seus amigos que estavam doidos para saber o que a Apple ia lançar esse ano, combinado? Te vejo no próximo vídeo, hein? Um abraço e até breve!